Se tu chegou até aqui, é porque ou tu já investe no mercado imobiliário, ou porque tu tá querendo iniciar e não sabe muito bem como. Nessa aula introdutória, eu vou te mostrar como é que tu consegue construir de forma otimizada um patrimônio imobiliário utilizando o capital de terceiros. Tem muita gente que olha o capital de terceiros como um negócio ruim, porque aqui a gente está falando de dívida. E aí tu deve estar pensando, vou ter que me endividar para começar a construir esse patrimônio? Sim. E a primeira coisa que a gente precisa aqui entender é ressignificar tudo isso, para que tu consiga de fato utilizar esse capital e construir um belo de um patrimônio. E na verdade muito mais do que isso, né? O patrimônio é só uma consequência do que a gente está buscando como objetivo final. Porque eu tenho certeza que se tu está buscando investimento aqui, tu quer melhorar a qualidade de vida tua, tu quer melhorar a qualidade de vida da tua família, e eu tenho certeza que tu também deve estar buscando aproveitar mais tempo com eles. A gente gasta muito tempo e energia com trabalho, né? E aqui a ideia é colocar o dinheiro, é colocar o capital de terceiros para trabalhar a nosso favor. E aí então tu poder desfrutar um pouco mais com essas pessoas que tu ama. A gente sabe que comprar tempo não existe, né? Mas se a gente conseguir acelerar a construção do nosso patrimônio, acelerar os nossos objetivos financeiros, querendo ou não, tu tá comprando um pouco de tempo, porque tu vai ter mais tempo para aproveitar e fazer as coisas que tu gosta, tu vai ter mais tempo para estar com a tua família e mais do que isso, né? Tu vai estar construindo um patrimônio, vai estar construindo um legado que eu tenho certeza que vai se perpetuar por muitas e muitas gerações. Mas antes disso, eu queria te dizer que se tu tá aqui buscando por resultado rápido, se tu tá aqui buscando por atalhos, esse não é o lugar ideal para ti. Aqui a gente vai construir um patrimônio que vai demorar, sim, um bom tempo. Até porque o mercado imobiliário é um mercado onde a gente constrói as coisas mais devagar, demanda mais tempo e demanda mais investimento, demanda mais conhecimento e demanda mais energia. Então se tu busca atalho, se tu busca resultado de curto prazo, pode parar que esse vídeo não é para ti, essa aula não é para ti. Mas se tu tá com a cabeça aberta e tá aqui para entender como é que tu pode utilizar dívidas boas para construir teu patrimônio, se tu tá aqui para entender como é que tu não precisará depender do INSS lá no futuro, se tu tá aqui para entender como é que funciona toda a engrenagem bancária e como é que a gente utiliza o melhor dessa estrutura, se tu tá aqui para construir um patrimônio que vai te ajudar e te dar tranquilidade e segurança não só para ti, como para tua família, e se tu tá aqui para construir um legado que vai se perpetuar por mais de uma geração, esse vídeo, essa aula introdutória, sim, ela é para ti. Falando em legado, falando em construção de patrimônio, eu queria te contar um pouquinho da minha história, como é que eu ingressei nesse mercado imobiliário. E essa história ela começa lá com o meu avô materno, que tinha uma loja de construção e mais do que isso, ele adorava o investimento em imóveis. Ele fez várias casas, se mudou mais de 15, 20 vezes. A minha avó conta essa história seguidamente para nós, né, que ela tinha que estar sempre se mudando de casa. E ele fazia isso por quê? Porque ele construía, via uma oportunidade e vendia, construía, via uma oportunidade e vendia. E quando ele veio a falecer, ele acabou deixando um legado imobiliário para a família, né? Ele deixou alguns imóveis para a família e mais do que isso, ele deixou na família, na minha mãe e nos meus tios, o gosto pelo investimento no mercado imobiliário. Cada um deles tem os seus investimentos nesse mercado, né? E aí chega a ser engraçado que eu, com todo esse DNA, né, que está aplicado aí na minha família, eu tenha ido para o mercado financeiro e não para o mercado imobiliário num primeiro momento, né? Só que aí em 2011, 2012, eu fui picado por esse bichinho do mercado imobiliário quando eu comprei o meu primeiro imóvel. E detalhe importante, esse meu primeiro imóvel já foi um imóvel em que eu estava investindo, eu não estava comprando esse imóvel para morar. E essa história ela é um pouco engraçada porque eu já trabalhava no banco, né? E acabei, por uma questão de desconhecimento, usando praticamente 100% da alavancagem financeira. Quando eu fui perguntar para o banco se eu podia financiar 100% do imóvel, e o banco me falou que sim. E depois de já ter fechado a negociação lá com o vendedor, eu fiquei sabendo que o máximo que eu poderia financiar era 80% e eu tive que dar um jeito, porque eu já tinha fechado esse negócio, né? Então eu tive que dar um jeito e efetivamente buscar esses outros 20%, me alavancando ainda mais. Depois dessa primeira aquisição, vieram a segunda, a terceira e a quarta. E o que eu quero te trazer com isso, né? Por que eu estou te contando essa história da minha experiência com o mercado imobiliário? Porque o que eu tenho para te entregar aqui não é só a teoria, é muito mais do que isso. Eu não sei se eu já cheguei a comentar com você, mas
eu trabalhei 15 anos no mercado financeiro. E quando eu junto essa experiência de 15 anos no mercado financeiro e mais de 10 anos aplicando no mercado imobiliário, eu tenho muita coisa aqui para agregar e muita coisa para te entregar que vai fazer com que tu consiga construir esse teu patrimônio. E para a gente iniciar a nossa aula aqui, eu quero te falar sobre o capital de terceiros e como é que a gente utiliza esse capital em 3 mercados: o mercado financeiro, o mercado imobiliário e o mercado de crédito. Mas afinal, o que é o capital de terceiros? O capital de terceiros nada mais é do que um empréstimo, nada mais é do que um financiamento. Einstein definiu os juros compostos como a 8ª maravilha do mundo. E eu aqui estou te dizendo que o capital de terceiros é a 9ª. E por que isso? Porque tu vai utilizar um dinheiro do banco para comprar um bem que é um terceiro que vai pagar. Lembrando aqui que a gente está fazendo esse investimento, a gente está fazendo essa compra para investimento. Então, se tu está comprando o teu imóvel para morar, é uma outra situação. O nosso objetivo aqui é que tu compre esse imóvel para rentabilizar, para alugar, para reformar e vender. Enfim, você vai ver que a gente tem 12 estratégias aqui que a gente aplica para que tu consiga efetivamente fazer essa engrenagem girar e trazer retorno financeiro para a construção do teu patrimônio. Então, o capital de terceiros nada mais é do que isso, tá? E aí tu deve estar pensando do outro lado da tela, né? Capital de terceiros, dívida cara. Como é que eu vou construir isso com dívida cara? Pessoal, esse é o primeiro ponto que tu precisa ressignificar. Existem linhas de crédito boas e linhas de crédito ruins. A gente vai utilizar aqui as linhas de crédito boas. Então a gente vai falar de financiamento imobiliário, a gente vai falar de consórcio, a gente vai falar de investimentos na planta e a gente vai falar de home equity. Essas 4 linhas, essas 4 alavancas, a gente vai utilizar para fazer com que o nosso patrimônio cresça e fazer com que a gente atinja o nosso objetivo, né? Cada um tem o seu. Talvez o teu patrimônio aí, com 5, 6 imóveis de patrimônio, tu já consiga gerar renda necessária para estar mais tranquilo, para estar mais próximo de quem tu gosta. E talvez para ti tu precise de 10, 15, 20 ou mais imóveis para atingir esse objetivo. E com o capital de terceiros a gente vai conseguir fazer isso. É importante que nessa primeira aula introdutória tu esteja com a cabeça bem aberta. Por quê? Porque a gente está falando de financiamento e talvez essa palavra não soe tão legal para ti. Porém, se bem utilizada, tomando as dívidas certas, vai fazer total sentido para ti. Pensa no seguinte: as empresas crescem de que forma? Elas acabam tomando capital para alavancar e crescer o seu negócio. Por que tu, então, que está aí do outro lado, não pode fazer a mesma coisa tomando capital de terceiros para construir um patrimônio imobiliário? Então, essa é a primeira coisa que tu precisa ressignificar. A gente precisa entender que se a gente utilizar bem o banco, se a gente utilizar bem a estrutura que o banco nos proporciona, a gente pode sim fazer e construir um belo de um patrimônio com essas dívidas que são boas, né? E a gente já citou elas aqui, que são home equity, financiamento, consórcio, e uma delas inclusive está até fora do banco, que é a compra na planta, tá? Então eu preciso que tu fique com a cabeça bem aberta, entenda um pouquinho e tente ressignificar tudo que eu tô para te colocar aqui, porque sim, o capital de terceiros são linhas de crédito, né? E a gente sabe que as linhas de crédito elas são mal vistas no Brasil, porque sim, tem algumas outras linhas que elas são realmente caras, que a gente precisa fugir delas. Mas as linhas que eu estou trazendo aqui, elas vão te ajudar a construir esse patrimônio. Então aqui falando especificamente do financiamento imobiliário. Se a gente for analisar o financiamento imobiliário como um todo, a gente tem prazo longo de financiamento, que pode chegar até 35 anos. A gente tem uma taxa de juros baixa, né? E a soma dessas duas coisas, se eu somo taxa de juro baixa com prazo de financiamento longo, eu tenho uma parcela que cabe no bolso. E aí eu tenho bingo. Por que bingo? Porque se vocês forem analisar, eu posso pegar toda essa capacidade de crédito que eu tenho para tomar, com uma parcela que cabe no meu bolso, e colocar esse imóvel para alugar. E o próprio aluguel acabar pagando a parcela desse financiamento. Foi exatamente isso que eu fiz quando eu adquiri o meu primeiro imóvel. A parcela do financiamento e a parcela que o inquilino pagava, elas eram exatamente iguais. Só que daí tem um detalhe. A parcela do financiamento, ela tem duas formas da gente utilizar ela, né? 2 sistemas de amortização.
eu tenho o sistema de amortização constante, onde a parcela começa mais alta e ela vem reduzindo, ou eu tenho também o sistema price, onde a parcela ela é linear por todo o período. Só que não te esquece de uma coisa, o aluguel ele corrige todo ano, né? A gente tem um indexador que corrige esse aluguel ano a ano. Então, todo ano o aluguel que o inquilino te paga, ele sobe. Então, pensem comigo o seguinte, se na tabela saque eu tenho uma parcela mais alta e depois ela vem caindo, se na tabela price eu tenho uma parcela linear e no aluguel eu tenho um aluguel que vai subindo e já no início eu consigo fazer com que tanto parcela quanto aluguel se equiparem, em poucos anos eu vou ter um aluguel que mais do que paga a parcela, ele me sobra dinheiro. Mas aí tu deve estar pensando, um financiamento de 35 anos, Marcos, não faz sentido nenhum, eu vou pagar 3 financiamentos. Será? Será mesmo que tu vai pagar 3 financiamentos? Bom, primeira coisa que eu quero desconstruir aqui contigo é, se tu for pagar 3 financiamentos, faz o cálculo de tu pegar o dinheiro que tu tá colocando, o dinheiro que o banco tá te emprestando e colocar aplicado. Vê quantas vezes esse dinheiro vai multiplicar no mesmo prazo de 35 anos. Né? Porque o banco está desembolsando esse valor de uma vez. Então, se tu colocar esse dinheiro aplicado, ele vai multiplicar muito mais do que 3 vezes. O banco está sendo até, de certa forma, generoso contigo em estar te cobrando apenas 3 vezes o valor do capital. Mas não para por aí. Existe um estudo da Abrainc que mostra que neste prazo de 35 anos, o teu imóvel vai valorizar muito mais do que 3 vezes. E aqui a gente já está desconstruindo algumas coisas. Só que para melhorar ainda mais esse nosso racional, existem estratégias e existem ferramentas que a gente utiliza no método para que tu traga esse prazo de 35 anos para 10 anos, 12 anos, por que não 8 anos? Por que não 5 anos? Para vocês saberem, a média de pagamento de um financiamento imobiliário no Brasil hoje é de 8 a 12 anos. Então as pessoas utilizam o prazo máximo e elas vêm antecipando esse pagamento. E aqui já fica uma dica. Eu tenho condição de fazer o parcelamento em 12 anos, Marcos. Por que eu não faço em 12? Por que eu faço em 35? Para que tu utilize o máximo de potencial de alavancagem que tu tem, para que tu pague o menor valor de parcela, para que tu não te descapitalize no meio do processo e para que tu otimize e utilize da melhor forma as linhas de crédito, o capital de terceiros. Se a gente for analisar aqui tudo que o financiamento nos entrega, a gente tem taxa competitiva, a gente tem prazo longo, a gente tem uma parcela que cabe no bolso, a gente tem um inquilino pagando essa parcela para nós e aí no final das contas a gente está comprando tempo, porque eu estou colocando dinheiro para trabalhar para mim. Eu não quero que tu pare de fazer o que tu está fazendo. O teu trabalho ele é importantíssimo e aqui a gente vai usar estratégias para que tu dedique o mínimo de tempo possível com os investimentos imobiliários. O teu trabalho é gerar renda, o teu trabalho é gerar receita, o teu trabalho é fazer com que tu tenha cada vez mais capacidade de aporte no mercado imobiliário, mas quem vai fazer a gestão desses imóveis do mercado imobiliário é uma gestão terceirizada, né? Tu vai dedicar isso a profissionais que vão te trazer esse retorno para que o teu tempo fique 100% focado em construir, em fazer dinheiro, em trazer cada vez mais dinheiro do teu negócio, né, do teu trabalho para esse mercado. Então percebam aqui que quando eu começo a fazer isso, eu estou dedicando meu tempo para trabalhar no meu trabalho, né, na minha atividade principal, e do outro lado eu estou pegando a minha capacidade de crédito, eu estou pegando o capital de terceiros e alocando em imóveis que vão me gerar renda. Então aqui eu estou fazendo o dinheiro trabalhar para mim. Agora que a gente já falou sobre o capital de terceiros e a importância dele na construção do nosso patrimônio, eu queria falar contigo sobre os 3 principais mercados que a gente vai utilizar no método para atingir o nosso objetivo, que é o mercado financeiro, o mercado imobiliário e o mercado de crédito. A gente vai começar pelo mercado financeiro, que é o mercado que talvez vocês já inclusive utilizem para fazer os investimentos de vocês, tá? Então é nesse mercado que está lá o CDB do banco, a LCA e a LCI dos grandes bancos, ou se tu opera através de uma corretora, também tem LCAs e LCIs de outras instituições menores, né? É lá que tu vai fazer tuas aplicações em criptomoeda, em ações, tá? Então o mercado financeiro, ele serve para isso, tá? E normalmente, o que as pessoas fazem? Elas usam da energia delas para gerar cada vez mais dinheiro,
passar pelo mercado financeiro e aplicar esse dinheiro para que esse dinheiro vire uma renda passiva, tá? Então, basicamente, os investidores tradicionais, né, o caminho mais tradicional é esse, que as pessoas peguem esse dinheiro e apliquem esse dinheiro no mercado financeiro. Então, é lá, inclusive, onde vai estar a nossa reserva de valor, né? E essa reserva de valor, ela é muito importante. Muito provavelmente tu já deva ter uma reserva como essa, e talvez tu tenha um outro nome, né? Como reserva de emergência. Aqui a gente usa reserva de valor porque boa parte dos nossos investimentos vão estar nessa reserva, que vão inclusive estar na renda fixa, tá? A gente aqui basicamente vai utilizar a renda fixa com a alocação de capital de terceiros para a construção do nosso patrimônio imobiliário, tá? E lá na reserva de valor, a gente vai utilizar esse dinheiro para a entrada dos negócios imobiliários, tá? E por que eu estou falando da entrada? Porque, pasmem, existem muitas pessoas que acabam comprando os imóveis à vista. E comprando esses imóveis à vista, elas acabam se descapitalizando. Elas acabam ficando sem a reserva de valor ou impactando muito essa reserva de valor. E tu pode concordar comigo que se tu tomar um recurso lá no banco com uma boa taxa, um prazo longo, e tu não precisar utilizar boa parte dessa reserva de valor, tu vai dormir mais tranquilo. Tu concorda comigo? Imagina o seguinte, tu tem a possibilidade de comprar um imóvel de 500 mil reais. E tu tem esses 500 mil reais, eles estão lá aplicados na tua reserva de valor. Inclusive tu tem um pouco mais do que isso. Tu tem 700 mil. E tu decide fazer essa compra à vista. O que está passando na tua cabeça agora? Quais são os sentimentos que tu tem? Nervosismo, apreensão, insegurança? Por que eu estou te falando isso? Tu estava acostumado com uma reserva de 700 mil e essa reserva ela vinha crescendo, ela vinha cada vez mais aumentando e tu decidiu fazer um investimento à vista no imóvel. Agora tu não tem mais 700 mil, agora tu tem 200 mil reais. Quais são os sentimentos que passam aí na tua cabeça? Agora, vamos mudar o cenário. Tu tem os 700 mil, tu aprovou um crédito no banco pelo prazo máximo, 35 anos, e para te fazer esse negócio, tu precisa de apenas 20% disso. 20% dos 500 mil, que seriam 100 mil reais. Então, a tua reserva de valor, ela simplesmente saiu de 700 mil para 600 mil e tu assumiu uma parcela. Uma parcela que o inquilino vai ajudar a pagar, ou pagar toda ela. E se ele não pagar toda ela, tu inclusive vai ter os teus 600 mil que estão aplicados aí no banco para ajudar a pagar essa parcela. Agora me conta um pouquinho. Quais são os sentimentos que vêm nessa segunda possibilidade de investimento tomando capital de terceiros? Eu acho que tu deve estar um pouquinho mais tranquilo. Eu pelo menos estaria. Porque agora eu não tenho 200 mil na conta, agora eu tenho 600. Sim, eu tenho uma parcela, mas uma parcela que um inquilino paga e 600 mil na conta, que me gera uma rentabilidade que se o inquilino não paga, com certeza essa rentabilidade quita essa parcela e ainda sobra dinheiro e eu ainda estou com 600 mil na conta. Então percebam como a gente desconstruindo agora aqui alguns racionais que tu já tinha aí, algumas crenças que tu já tinha aí, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Bom, esse foi o mercado financeiro. Esse é o mercado que as pessoas mais utilizam para buscar atingir o seu objetivo, que é a aposentadoria. E aí elas utilizam a renda passiva para isso, né? Que é o juro sobre o juro, né? Que Einstein falou lá, que é a 8ª maravilha do mundo. Só que eu ainda utilizo aqui no nosso método mais 2 mercados. E o segundo mercado é o mercado imobiliário, né? É o mercado onde tu vai fazer os teus investimentos. É o mercado onde tu vai comprar os imóveis para que eles te gerem renda ou comprar os imóveis de oportunidade para que posteriormente tu venda eles, obtendo aí o que a gente chama de lucro não recorrente. Então, o mercado imobiliário é justamente onde tu vai construir e acelerar o teu patrimônio. E aí a gente já falou um pouquinho que esse mercado, ele é um mercado que não é igual ao mercado financeiro. Não é igual no sentido que a gente simplesmente não coloca o dinheiro ali e tá tudo certo e vida que segue. A gente precisa estudar esse mercado, a gente precisa entender esse mercado, a gente precisa estudar a localização onde a gente vai fazer esse investimento e para isso, sim, tu vai precisar dedicar um pouco de tempo. Só que essa dedicação não entenda como gasto de tempo,
essa dedicação ela vai ser um investimento de tempo, tá? Então no mercado imobiliário as coisas elas são construídas um pouco mais devagar. E aí o reforço, né? As pessoas que estão buscando por atalho, as pessoas que estão buscando por resultados de curto prazo, esse não é o mercado para essa construção. Aqui a gente vai ter investimentos que vão durar 6 meses, por que não? E a gente vai ter investimentos que vão durar 8 anos, 10 anos, para que ele efetivamente nos traga o retorno que a gente está buscando. Então, o mercado imobiliário é onde a gente vai aplicar parte do nosso recurso financeiro, né? Tá lá do mercado financeiro, a nossa reserva de valor, para a entrada e para começar a comprar os imóveis que vão construir o nosso patrimônio imobiliário. Ainda falando sobre o mercado imobiliário, aqui um dado estatístico, um dado de pesquisa. Imóveis são a segunda ferramenta mais utilizada pelo brasileiro, mas ela está muito, mas muito distante da primeira ferramenta, que são os investimentos, né? Sejam eles em renda fixa, seja ele em poupança, que é hoje a ferramenta mais utilizada pelo brasileiro. E lá dentro do nosso método a gente vai inclusive fazer essa comparação entre esses investimentos, né? E mostrar por que essas aplicações elas são... Não que elas são piores, mas o investimento no mercado imobiliário ele traz um retorno muito melhor. E aqui tem um outro dado bastante importante, né? No mercado financeiro eu comentei para vocês que vocês fazem as aplicações na bolsa de valores, né? Deve ter muita gente que busca um pouquinho mais de risco aqui, até para ter um retorno um pouco maior, né? E acelerar a construção do patrimônio. Só que acaba correndo riscos até, de certa forma, desnecessários. E por que eu estou falando isso? Se tu passou pela crise do subprime lá em 2008 e tu tinha o teu dinheiro aplicado na bolsa, tu deve ter visto o Ibovespa, né, que é o principal índice de ações do mercado imobiliário, ele cair cerca de 60%, tá? Teve inclusive ações que caíram muito mais do que isso, 70%, 80%, tá? Como é que tu te sente, como é que tu te sentiu naquela época, ou como tu te sentiria se tu tivesse dinheiro aplicado nesse mercado? Reflete um pouco sobre isso. Imagina tu ter lá 500 mil reais e tu ver 500 mil reais virarem 100 mil reais, 150 mil reais. Então, a gente tem um risco bastante grande aqui no mercado financeiro, né? E no mercado imobiliário, a gente não tem esse risco tão aflorado, né? Tão intenso como é no mercado financeiro. E por que eu estou falando isso? Em épocas de crise, né? O mercado imobiliário ele sofre também, ele também é impactado, mas a gente não vê essa queda, né? Essa queda brusca, essa queda acentuada que a gente vê no mercado financeiro, tá? Então, o investimento no mercado imobiliário, ele nos dá um outro respaldo, que é a blindagem patrimonial, tá? Pode cair 20, 30, 40 um imóvel? Pode, tá? Mas isso só vai acontecer se tu não tiver pelo menos fazendo uma gestão, um dever de casa básico ali, que é fazer a manutenção dos teus imóveis, tá? Normalmente o que acontece é que esse mercado ele cresce um pouco mais devagar, ou se ele contrai, né, ele contrai 5%, 2%. Então, se vocês fizerem comparação da época do subprime, né, quem passou por essa época, o mercado imobiliário não teve essa queda acentuada que nem teve o mercado financeiro. Então, percebam que investir no mercado imobiliário ele vai te trazer esse benefício, que é blindar o teu patrimônio. Eu não estou dizendo aqui para te não investir em outras frentes, né? Muito pelo contrário, a diversificação ela é sim muito importante. Então, ter exposição a outras ferramentas de investimento ela é importante. O que eu estou querendo te dizer é que se tu colocar muito dinheiro nesse mercado, pode ser que tu não consiga dormir à noite. Então, é importante que tu faça uma diversificação da carteira, tá? E sim, se tu investe nesse mercado e quer fazer uma migração para o mercado imobiliário, é possível também, tá? Até por essa blindagem que eu tô te falando. Mas, porém, contudo, a diversificação é algo primordial, inclusive no mercado imobiliário. O que eu tô querendo te dizer com isso? Se tu comprar imóveis sempre nos mesmos bairros, por exemplo, eu gosto muito do centro da minha cidade, eu acho que aqui tem um perfil adequado para mim fazer esses investimentos. Pode ser que se acontecer alguma coisa com o centro, os teus investimentos vão ser impactados. Então é importante tu diversificar cidade, bairro, né? Pegar bairros que daqui a pouco estão mais consolidados e que teu patrimônio ele vai crescer um pouco mais devagar, e daqui a pouco pegar bairros que também estejam em formação onde teu patrimônio tende a crescer mais rápido. Então essa mescla
essa diversificação, inclusive no mercado imobiliário, ela é importante para a construção do teu patrimônio e para que efetivamente tu consiga deitar a cabeça e dormir tranquilo. E o terceiro dos mercados é o mercado de crédito. Esse mercado ele é muito subestimado, né? Porque as pessoas acham que dívida é ruim, que o banco só quer lucro, que o banco fica com o dinheiro delas, né? E as pessoas acabam subestimando a capacidade de tomada de crédito, né? Que é a forma como a gente utiliza para nos alavancar, através da capacidade de crédito. E elas acabam não utilizando essa alavanca, não utilizando essa ferramenta, né? Acabei de trazer o exemplo aqui de uma quitação de um imóvel à vista. E sim, isso é muito comum no mercado imobiliário. As pessoas se descapitalizam, elas juntam todo o dinheiro e depois se descapitalizam na compra de um único investimento, sendo que talvez com esse dinheiro, né, e com a capacidade de crédito, elas pudessem comprar não um, mas 2 ou quiçá 3 imóveis com a mesma quantidade de crédito e utilizando a capacidade de pagamento, tá? Então é aqui que a gente já falou um pouco sobre a ressignificação, né, sobre a reconstrução de algumas crenças, e uma das principais crenças é a questão dos bancos, né? E quando tu conseguir entender que o banco ele é uma boa estratégia tu utilizar a engrenagem do banco para a construção do teu patrimônio, tu deu o próximo passo. Tu conseguiu entender a regra do jogo, tá? Então, como é que a gente utiliza da melhor forma o banco? Primeiro, a gente precisa entender como é que a gente melhora a nossa relação com o banco, como é que a gente sobe a nossa nota de crédito, que dentro do banco a gente chama de rating, né? E fora do banco a gente chama de score Serasa. A gente vai ter práticas, inclusive, no nosso método para falar sobre isso, como é que a gente melhora esse score, como é que a gente melhora esse rating. E com essa melhora, a gente automaticamente melhora a relação com o banco. Se eu melhoro a minha relação com o banco, a chance de eu ter o meu crédito aprovado ela é muito maior, né? E se eu tenho essa aprovação, inclusive eu consigo posteriormente, daqui a pouco, negociar uma taxa melhor com o banco para que a parcela do meu financiamento ela fique menor, tá? Mas assim, trazendo em exemplos práticos, o que é a tomada de crédito, Marcos? A tomada de crédito nada mais é do que tu utilizar parte da tua renda declarada, né, comprovada, para que tu utilize essa parte dessa renda como uma parcela de um financiamento. Tá? Então imagine o seguinte, tu recebe aí 10 mil reais por mês, tá? Por regra, a gente pode utilizar até 30% dessa renda em parcelas, tá? Então eu posso utilizar até 3 mil reais por mês em parcelas. E essas parcelas servem para tudo, para a compra do teu carro, para o cartão de crédito, para um empréstimo pessoal, para um crédito consignado, tá? Então soma tudo lá dentro, tá? E aí esses 3 mil reais, eles vão servir inclusive para que eu possa utilizar esse recurso para me alavancar através do financiamento imobiliário, tá? Então eu vou pegar esses 3 mil reais, digamos que eu não tenha nenhum financiamento aqui, não tenha nenhum tipo de pague tudo à vista, tá? Eu posso utilizar esses 3 mil reais para tomar um crédito imobiliário. Para você ter uma noção, com 3 mil reais aí vocês conseguem mais ou menos acesso a um crédito de 300 mil reais, 280 mil reais, tá? A um crédito de 280 mil reais. E por que eu estou reforçando isso? Porque não se esqueçam, pessoal, que 20% eu preciso tirar do bolso. O banco me empresta 80% para mim fazer o meu investimento, tá? E aí percebam, o maior risco aqui é do banco. Ele está entrando com boa parte do recurso. Aí entra mais uma mudança de mentalidade. Porque tu tem um sócio que acredita no teu negócio. Um sócio que está te dando 80% do valor para te financiar. Um sócio que vai ficar 35 anos contigo, né? Se tu pagar a parcela certinho pelo período que tu tem lá, máximo são 35 anos. E que num prazo médio, olhando o mercado brasileiro, de 8 a 12 anos. Então ele vai ficar contigo de 8 a 12 anos com 80% do risco. E tu vai entrar com 20% do risco e vai pagando essas parcelas de acordo com o prazo. Então percebam aqui que o banco sim, ele vai nos auxiliar e com boa parte do recurso, tá? Então a gente precisa desconstruir aí na cabeça de vocês que o banco ele só pensa no lucro, que o banco ele só nos come através das taxas. Não, é muito mais do que isso, pessoal. Se vocês souberem utilizar a estrutura do banco, vocês vão conseguir trazer esse negócio para o lado de vocês. E isso vai ajudar a construir, e mais do que construir, a acelerar
a construção do patrimônio de vocês, tá? Então, voltando aqui, se eu tenho acesso, vamos fazer um cálculo redondo aqui, a 300 mil reais de crédito, e eu ainda tenho mais 20% para colocar em cima, eu vou conseguir acessar aí um bem de quase 400 mil reais, tá? Então tu vai tirar 100 do teu bolso e ainda vai financiar 300, tá? E tu tá já conseguindo acessar um patrimônio, crescer o teu patrimônio em 400 mil reais, né? 300 porque tu vai ter que tirar 100 do bolso, né? Então percebam aí o nível de alavancagem que o banco te proporciona, né? Que o capital de terceiros te proporciona, se tu souber utilizar uma ferramenta que é simples, um negócio que é simples, que é a tua capacidade de tomada de crédito, tá? E aí, de novo, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai entender como melhorar nosso score, como melhorar nosso rating e, mais do que isso, como nos relacionar bem com o banco para que a nossa nota dentro do banco seja a maior possível, para que eu tenha acesso às melhores taxas, às melhores condições de negociação de taxa. Olhando então aqui, analisando quais são os benefícios do mercado de crédito. A gente fez um exemplo aqui de uma tomada de recurso, enfim, né? Tu não vai precisar tirar a reserva de valor, mas fazendo um resumo de tudo isso. Primeira coisa, tu vai ter alavancagem financeira. Tu tá tomando um dinheiro, tu tá acessando um dinheiro que não é teu, né? E que tu não teria acesso se tu fosse utilizar só o dinheiro que tá lá na reserva de valor, né? Então a gente trouxe um exemplo aqui de um imóvel de 500 mil, que tu te descapitalizou, né, pagou à vista, e uma outra situação em que tu teve que tirar só 100 mil do bolso e deixou 600 mil aplicado. Então, primeira coisa, alavancagem financeira. Esse é o primeiro ponto. Segundo, tá tomando uma dívida barata num prazo longo. E aí entra o inquilino, que vai te ajudar a pagar essa parcela, tá? Então aqui a gente tem mais um benefício. Outro benefício emocional importantíssimo, tu não desfez da tua reserva de valor. Tu manteve ela lá e ela, inclusive, fez com que tu dormisse melhor. Mas tem mais um benefício aqui. A própria reserva de valor vai te ajudar com os rendimentos a pagar essa parcela. Então percebam quantos benefícios a gente já tem aqui na tomada de crédito de terceiros. E para finalizar aqui, vocês têm uma otimização em relação ao capital investido. Então, se eu utilizo, no exemplo lá do imóvel de 500 mil, se eu utilizo 500 mil para pagar à vista o imóvel e eu tenho um retorno X, eu tenho que pegar esse retorno X, né, do aluguel e colocar em cima desses 500 mil para ver qual é o meu retorno. Agora, se eu desembolso apenas 100 mil reais de entrada e vou pagando as parcelas mensais, eu potencializo o retorno sobre o capital investido, tá? E essa potencialização, essa otimização, inclusive, elas vão nos auxiliar nessa construção do patrimônio, tá? Detalhe importante, eu tenho benefícios financeiros e eu tenho benefícios que não são financeiros, benefícios emocionais, tá? Vou trazer para vocês aqui mais um benefício financeiro. ITBI. ITBI é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, que é um imposto municipal, que tu paga lá para o município, lá para a prefeitura, onde tu fez o teu investimento. Aqui na Serra Gaúcha, aqui em Gramado especificamente, para imóveis que foram financiados, eu tenho uma alíquota diferenciada para o pagamento do ITBI. Então percebam, pessoal, eu tenho mais tranquilidade, a minha reserva de valor está lá tranquila, eu estou acessando o capital de terceiros e eu tenho inclusive um benefício fiscal, um benefício de imposto. Detalhe importante, esse benefício é para cá, aqui para Gramado, aqui para Serra Gaúcha. É importante que onde tu for fazer o teu investimento, seja na tua cidade, seja numa cidade vizinha, seja numa cidade turística aí do teu estado, que tu consulte a prefeitura para que tu possa saber se existe esse benefício para quem está comprando imóvel financiado, tá? Então tu tem um benefício aí porque tu vai pagar menos ITBI. Então percebam que quando eu coloco tudo no combo, né, a tomada de crédito, capital de terceiros, ela vai acabar acelerando, vai acabar otimizando o meu patrimônio, né? E aí tudo que a gente mais quer é acelerar essa construção, para que a gente efetivamente compre o tempo, para que efetivamente a gente tenha mais tempo com quem desfrutar, né? Com quem aproveitar e trabalhar um pouco menos e aproveitar um pouco mais. Legal? Então falamos de capital de terceiros, falamos do mercado financeiro, falamos do mercado imobiliário e falamos do mercado de crédito.
Vamos avançar um pouquinho mais no nosso racional aqui. Bom, eu acho que já fez sentido o que eu te trouxe até aqui. Tu já deve ter ressignificado algumas coisas e deve estar fazendo um pouco mais de sentido trazer o banco para o teu lado. A gente falou só dos 3 mercados. Dentro do método, a gente vai falar ainda de 3 propulsores e de 3 geradores de receita. Quando eu somo tudo isso, os 3 propulsores, os 3 mercados e os 3 geradores de receita, eu tenho o que a gente chama de engrenagem estratégica. E quando eu somo essa engrenagem estratégica, eu tenho 12 caminhos de lucratividade turbinada que eu posso utilizar cada um desses caminhos, cada um dessas estratégias para operar no mercado imobiliário e para rentabilizar o meu dinheiro, para rentabilizar esse capital de terceiros que a gente está aplicando. Então percebam, eu estou mostrando para vocês uma parte do negócio que já faz total sentido a gente tomar o capital de terceiros. Quando eu faço essa combinação do todo, eu tenho uma engrenagem e essa engrenagem me leva a 12 caminhos. Além dessa pequena introdução, dentro da jornada e dentro do método, eu vou te trazer agora aqui 15 passos que a gente vai passar para chegar lá no final do curso e tu tá pronto para começar a utilizar o método e, enfim, colocar em prática isso no mercado imobiliário. Então, ponto número 1, a gente vai entender a importância do mercado imobiliário em países desenvolvidos, como Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido, na verdade, e a importância desse mercado aqui também no Brasil. Ponto número 2, a gente vai verificar qual a potencial chance da gente ter no Brasil uma bolha imobiliária que nem a que teve lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai olhar o que ocasionou a bolha nos Estados Unidos, né? E por que a gente tem a chance ou por que a gente não deve se preocupar com isso aqui no Brasil. Terceiro ponto, a gente vai entender sobre os indicadores macroeconômicos, né? E os movimentos de economia e como que isso afeta o mercado imobiliário. Porque sim, coisas que acontecem em mercados desenvolvidos, como Estados Unidos, própria Europa e, por que não, até a própria China, né, que são hoje as grandes economias, como que isso afeta aqui dentro, né? E como é que essa movimentação, como é que a gente consegue entender essa movimentação e utilizar esses movimentos a nosso favor, tá? Então a gente vai olhar movimentos macroeconômicos, indicadores econômicos, para que a gente consiga entender a língua do mercado financeiro, né? E falando essa língua, a gente consiga aplicar isso no mercado imobiliário. Quarto ponto, e esse é um ponto bastante importante que a gente inclusive já falou um pouco aqui. Vocês vão entender como é que o brasileiro pensa a respeito da tomada de crédito, o que eles avaliam e por que a gente precisa mudar essa mentalidade e por que é importante, inclusive, tu estar do outro lado do jogo, que é um pouquinho do que a gente está falando aqui, né? A gente falou sobre a tomada de crédito, a gente falou sobre a ressignificação dos bancos. Então, nesse quarto ponto, eu vou te mostrar como é que a população pensa e por que tu deve estar do outro lado. Quinto ponto, a gente vai olhar as formas de investimento no mercado imobiliário. Sejam elas através do mercado tradicional, que é comprar um imóvel, né? Ou seja elas através do mercado financeiro, através da compra de ações de empresas que atuam no mercado imobiliário, através da compra de fundos imobiliários, através da compra de fundos imobiliários no exterior. E aí, tu vai conseguir identificar qual que é o perfil que mais se adapta ao que a gente está te apresentando, tá? Então a gente vai olhar formas tradicionais e formas de aplicação no mercado financeiro. Sexto ponto. Esse sexto ponto a gente já falou um pouquinho aqui, que é a gente ressignificar a tomada de crédito, ressignificar a importância dos bancos na construção do teu patrimônio, né? A gente falou um pouquinho disso, mas lá no curso, lá no método, a gente vai estressar um pouco mais isso para que tu rompa essa barreira, para que tu rompa essas crenças e realmente possa utilizar toda a ferramenta, todas as ferramentas e toda a engrenagem que o banco nos proporciona para que a gente construa o nosso patrimônio imobiliário. Sétimo e oitavo ponto. A gente vai entender como os bancos funcionam, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente vai entrar na prática, tá? Vou trazer ferramentas aqui para que vocês consigam efetivamente melhorar o score bancário e melhorar o rating de vocês e, mais do que isso, melhorar o relacionamento de vocês com o banco. E a gente vai olhar as vantagens e as desvantagens de tomar essas linhas de financiamento,
né? Porque uma outra coisa que deve estar passando na cabeça de vocês enquanto eu falo que tomar crédito é uma boa coisa, vocês devem estar pensando assim, mas eu vou ficar exposto a 10, 12 anos a esse financiamento. Então como é que a gente também tira essa crença, né? Como é que a gente melhora essa crença, troca isso por uma crença de prosperidade, para que tu consiga utilizar essas linhas de financiamento a teu favor e fique menos preocupado com as desvantagens que ela pode te trazer. E sim, a gente vai olhar as desvantagens também, para que vocês consigam colocar isso na balança e ver se realmente vocês vão conseguir utilizar essas linhas a favor de vocês. 9º e 10º ponto. A gente vai mostrar para vocês como melhorar o score e o rating bancário, a gente já falou um pouquinho sobre isso. E a gente vai mostrar para vocês o que o banco, o que as instituições financeiras levam em consideração na hora de conceder o crédito para vocês. Então, vocês vão efetivamente entender como é que vocês melhoram a aceitação dentro do banco, como é que vocês aprovam o crédito de forma mais fácil e de forma mais rápida. Porque sim, em alguns momentos vai ser importante, né? Por mais que a construção do patrimônio imobiliário seja algo que demanda tempo, se vocês forem utilizar um dos 12 caminhos que a gente tem aqui, que é o giro imobiliário, é importante que vocês tenham acesso rápido a esse crédito, porque do outro lado pode ser que a gente tenha um vendedor que precisa de tempo, né? Precisa do dinheiro rápido, e se vocês tiverem uma aprovação de crédito rápido, vocês conseguem pagar esse vendedor rápido e efetivar esse negócio. 11º ponto. Vocês vão aprender a desenvolver como utilizar as 4 ferramentas, as 4 alavancas de crédito que a gente tem disponível. A gente já falou um pouquinho sobre elas, vale a pena repassar aqui. A gente tem o financiamento imobiliário, a gente tem o home equity, né? Que são tomados, que são contratados dentro das instituições financeiras. A gente tem as linhas de consórcio, que podem ser tanto nos bancos quanto nas administradoras de consórcio. E eu tenho uma outra linha de crédito aqui, que são as linhas de crédito direto com as construtoras. Ou seja, tu comprar um imóvel direto na planta. Então a gente vai olhar essas 4 linhas, essas 4 alavancas, né? E como é que a gente desenvolve a habilidade para utilizar bem essas ferramentas a nosso favor. 12º e 13º ponto. A gente vai falar sobre alavancagem financeira, né? Entender o que é alavancagem financeira primeiro, e depois a gente vai falar das formas de utilização das alavancas. E se eu te dissesse aqui que existem formas da gente utilizar a alavancagem financeira de forma conservadora, tu acreditaria? Pois bem, lá no método a gente vai falar um pouquinho disso. Como é que eu construo uma alavancagem conservadora, uma alavancagem moderada e uma alavancagem arrojada. Sim, dá pra gente fazer isso. Por que eu tô te provocando em relação a isso? Porque tem gente que quando a gente fala em alavanca, em alavancagem, a primeira coisa que nos traz é risco, né? E tem pessoas que quando a gente fala em alavanca, a primeira coisa que a pessoa pensa é, não, vou me alavancar, vou conseguir crescer, vou conseguir desenvolver. Então percebam que até para uma mesma palavra existem crenças, existem significados diferentes para pessoas diferentes. E aqui a minha ideia é te mostrar como é que tu utiliza a alavanca, né, essas 4 alavancas, e como é que tu pode utilizar ela de forma conservadora, moderada e também de forma arrojada. 14º ponto. Aqui a gente vai falar dos 3 propulsores, dos 3 mercados que a gente já viu nessa primeira aula introdutória e dos 3 geradores de receita. E como é que a gente cruza isso para que a nossa engrenagem estratégica de fato funcione. Então a gente vai trazer uma receita adicional aqui para o nosso bolo, né? Para que esse bolo fique completo, trazendo 3 propulsores, 3 mercados e 3 geradores de receita, e como esse combo pode te levar aos 12 caminhos da lucratividade turbinada. Falando aqui especificamente então dos 12 caminhos, a gente vai passar por 12 estratégias para que tu consiga aplicar na prática esses caminhos, essas estratégias no mercado imobiliário. Então a gente vai passar por capital seguro, máquina de liquidez, venda premiada, fluxo contínuo, fluxo pontual, ponto de valor, base do futuro, giro imobiliário, projeto integral, planta programada, planta flip e planta alavancada. Então são 12 caminhos que a gente vai olhar aqui para que tu consiga colocar na prática esses caminhos, essas estratégias para a construção do teu patrimônio. E ao final desse processo, então, independente do teu nível de conhecimento em relação ao mercado financeiro, ao mercado imobiliário, ao mercado de crédito, independente do teu conhecimento,
se tu está querendo começar a investir no mercado imobiliário ou se tu já investe, eu tenho certeza que tu vai ter a capacidade de fazer isso sozinho, sem depender de ninguém, né? Até porque uma das formas que a gente utiliza aqui é utilizar outros profissionais do mercado para te auxiliar a conseguir atingir os teus objetivos, tá? E uma outra coisa muito importante, o que eu posso te garantir aqui do meu lado é que eu vou te entregar simplesmente tudo que eu aprendi durante 15 anos no mercado financeiro, vendo na prática como é que alguns clientes lá do banco usavam o dinheiro tanto para os negócios, tanto para a construção dos seus patrimônios imobiliários e como não utilizar também. Eu vi muita coisa durante esses 15 anos atendendo esses clientes. E também eu vou te entregar o que eu fiz na prática, porque há 10 anos eu invisto no mercado imobiliário. Então, a soma do meu conhecimento do banco, a soma do meu conhecimento no mercado imobiliário, eu vou juntar tudo isso e vou te entregar para que tu consiga começar a operar isso logo após o término do nosso método Investidor Imobiliário Pro. E o meu objetivo com tudo isso é a gente resgatar um pouquinho da nossa conversa inicial, é que tu tenha mais tempo de qualidade com quem realmente importa. Que, para começar, é tu mesmo que está aí do outro lado. Tu precisa de mais tempo para ti, eu tenho certeza disso. No mundo que a gente vive hoje, um mundo tão dinâmico, as coisas estão tão aceleradas que a gente não vê o dia passar, a semana passar, o ano passar. E mais do que isso, para que tu aproveite esse tempo com quem realmente importa, que é a tua família. Então, o meu objetivo aqui é te entregar uma ferramenta, te entregar um método para que tu consiga construir um patrimônio e efetivamente tu consiga comprar o tempo, porque tu vai atingir o teu objetivo de construção de patrimônio muito mais rápido do que tu espera. E aí tu vai poder realmente aproveitar esse tempo para fazer o que tu gosta, para aproveitar com os teus hobbies, né? Eu, por exemplo, eu gosto de viajar, gosto bastante de cozinhar, né? Então, para que eu possa fazer mais isso, tu tem que pensar no que tu gosta de fazer do teu lado e para que tu possa aproveitar com a tua família e mais do que isso, né? Deixar um legado que perdure aí por gerações, assim como o meu avô deixou um legado muito grande primeiro para minha mãe e para meus tios e posteriormente isso vai passar para mim e para os meus filhos. Então, os imóveis eles têm esse potencial, né, de blindar patrimônio e de perpetuar esse patrimônio por muitas e muitas gerações. Bom, tu deve estar aí agora do outro lado pensando o quanto que isso custa, né? E a primeira coisa que eu quero te dizer é que o que tu vai fazer aqui não é um custo. Tu deveria encarar um pouquinho diferente. O que tu vai fazer aqui é um investimento. Um investimento para ti, um investimento para o teu eu do futuro, um investimento para o teu marido do futuro, um investimento para a tua esposa do futuro, um investimento para os teus filhos no futuro, porque tu vai ter mais tempo com eles. Então não encara isso como um custo. Eu quero que tu encare isso como um investimento, né? Eu vou te ajudar aqui, te entregar tudo que eu construí em 15 anos de mercado financeiro, em 10 anos no mercado imobiliário, condensadas em algumas aulas para que tu consiga colocar isso em prática a partir do ano que vem. Então, tu deve estar pensando, quanto é que isso custa? Como é que eu pago? O que eu posso te dizer aqui, primeira coisa, é um investimento e tu tem formas de pagar sim, tá? A gente tem formas de pagar, inclusive, parcelado esse investimento que tu está fazendo. O que eu quero te dizer aqui é que o que eu tô te entregando não tem nada parecido no mercado. Tem pessoas que falam de financiamento, tem pessoas que falam de consórcio, tem algumas pessoas que falam sobre incorporação, que não é investimento na planta. Então, o que eu tô condensando aqui é uma estratégia única que vamos te trazer 12 caminhos através da engrenagem estratégica para que tu aplique isso no mercado imobiliário. Então, percebam aqui que isso aqui é uma oferta única, porque é um produto único, não tem nada parecido no mercado. O que eu estou te trazendo é simplesmente diferente de tudo que tu já viu. E um detalhe importante que eu esqueci de mencionar, além de todo esse passo a passo que eu falei aqui, sobre o que tu vai aprender, sobre o que vai ter dentro do curso, a gente vai ter algumas aulas bônus com convidados especiais que vão enriquecer ainda mais o nosso debate, o que tu está construindo aí dentro da tua cabeça, né? Então essas pessoas vão falar um pouco sobre o mercado imobiliário, vão falar sobre o mercado financeiro e essa construção, essa expertise que essas pessoas trazem, eu tenho certeza que vão enriquecer e vão te trazer ainda mais subsídios, ainda mais embasamento para que tu aplique o método. Outro detalhe importante, no curso a gente tem algumas planilhas que a gente precisa utilizar, né? Até porque a gente está falando de números e eu preciso te comprovar matematicamente, né,
que faz sentido o que eu estou te trazendo aqui. Então tu vai ter as aulas com os convidados, vai ter algumas aulas bônus que eu também vou te entregar, vai ter as planilhas e tu ainda vai ter acesso a uma comunidade, né? Essa comunidade, eu tenho o objetivo de transformar ela numa comunidade de não só tirar dúvidas, não só entender mais sobre o método, mas uma comunidade de investidores imobiliários, de pessoas que trocam informações sobre o que está acontecendo no mercado e que, mais do que isso, de pessoas que fazem negócios juntos, de pessoas que prosperam juntos, tá? Então, além de toda a ferramenta, bônus comigo, bônus com convidados, planilhas de apoio e a comunidade do Investidor Imobiliário Pro, que vai te auxiliar, sim, a interagir com outras pessoas que daqui a pouco têm até mais experiência do que tu e que vão te auxiliar a atingir teus objetivos de forma mais rápida. Levando em consideração toda essa entrega, quanto tu acha que vale esse investimento? 10 mil? 5 mil? Sim, eu acredito que o que eu tenho para te entregar aqui possa valer isso. Mas hoje eu vou te entregar esse curso, esse método por muito menos do que isso. Eu vou te entregar a minha experiência, eu vou te entregar o meu conhecimento, eu vou te entregar a minha prática. Afinal, eu tô há 10 anos já nesse mercado por muito menos do que isso. Eu vou deixar tu descobrir o valor por si só. Clicando no link abaixo, tu vai ter acesso à nossa oferta exclusiva e eu espero te ver do outro lado. Até breve!